Nesse Natal, o que você gostaria de ganhar? Enquanto pensa nisso, o que acha de desfrutar de alguns presentes que você já recebeu? O Pai te deu restauração. O Filho te deu paz. E o Espírito Santo te deu alegria. Deus nos deu o melhor presente de todos quando nos deu seu Filho Jesus. Então aproveite! É Natal! Muito bom poder estar com cada um de vocês aqui nesse momento. Você que está aí na sua casa nos acompanhando, é muito bom ter a sua presença conosco também. Nossa, aconteceu muita coisa, mais do que a gente pode enxergar, mais do que a gente pode sentir. Eu tenho certeza disso. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer, te louvar, te exaltar. Obrigado por aquilo que o Senhor está fazendo nesse momento, nesse instante. Nós pedimos, Espírito Santo, que o Senhor avance com isso. Avance com a tua obra. O Senhor que começou boa obra em nós, e que vai completá-la até o dia de Cristo Jesus, faz mais, nós te pedimos. Amém. Amém. Quero lembrar que as nossas crianças, elas vão ter uma atividade, ok? Agora na nossa parte ali de convivência. Então, se você está aqui com crianças de 7 a 13 anos, tem uma atividade bem bacana lá embaixo para elas com o tio Oswaldo que está ali, ó. Então é só deixá-las acompanhá-lo, ok? Se você quiser, estiver nos visitando, estiver com seus filhos aí dentro dessa idade, quiser descer para ver se ele consegue ficar por lá, faça isso, ok? Sinta-se à vontade. Queridos, paz é uma palavra que acompanha a vida da humanidade. Uma das frases mais comuns de nós ouvirmos, vindo da boca de pessoas, de alguém, em algum momento da vida, eu tenho certeza que você já usou essa expressão, você já usou essa frase em algum momento da sua vida, eu tenho certeza disso. É a seguinte: tudo o que eu quero é simplesmente ter um pouco de paz. Eu tenho certeza que você já usou essa frase, seja dessa forma ou parecida com isso. Mas essa ideia, tudo que eu quero, eu não quero muita coisa, eu só queria ter paz. Tudo que eu anseio, tudo que eu desejo é ter um pouco de paz. Mas veja, paz é um conceito que é bem complexo, na verdade, dentro da nossa sociedade. É um conceito difícil de ser compreendido por nós, pela humanidade, de forma geral. Deixe-me colocar isso na forma de uma pergunta. O que você acha que você precisaria para ter uma vida de paz? Ou o que você acha que o mundo precisaria para ter uma vida de paz? Se você for uma pessoa que tem uma mente mais idealista, talvez você responda assim: uma sociedade sem preconceitos. Se a nossa sociedade não tivesse preconceito, nós teríamos mais paz. Ou uma sociedade sem intolerância. Ou uma sociedade sem diferença. Ou uma sociedade sem violência. Ou talvez você possa ouvir essa minha pergunta e ter uma postura que seja mais individualista na sua resposta do que idealista. E talvez a sua resposta possa ser: bom, se eu tivesse menos dívidas, eu ia ter mais paz. Eu ando muito endividado, a dívida tira meu sono, né? Então, se eu tivesse menos dívidas, eu teria mais paz. Ou então, se houvesse mais harmonia na minha família, eu acredito que usufruiria de mais paz. Ou então, menos preocupações com meus filhos.
ou talvez uma maior compreensão entre eu e meu cônjuge, ou talvez menos pressão no meu trabalho. Isso traria mais paz, isso me levaria a ter mais paz, e aí vai, e aí por diante. Então é Natal, e uma das palavras que a gente também mais ouve, nessa época do ano, é essa palavra, paz. Você vê comerciais de televisão falando de paz, você vê cartazes, outdoors falando de paz. Paz é uma palavra que faz parte do vocabulário do final do ano da nossa sociedade. Em minha opinião, isso é assim, não apenas porque a gente anseia e a gente vê que nós necessitamos de paz, mas isso é assim porque o Natal, de fato, carrega no âmago do seu sentido, no âmago do seu significado, o conceito de paz. Veja, esse é um anúncio que os anjos fazem aos pastores quando eles são informados de que Jesus havia nascido, de que o Messias havia nascido em Belém. Logo após o anjo anunciar isso, em Lucas capítulo 2, o texto bíblico diz no verso 14 que aparece um coral de anjos, uma milícia de anjos, e eles estão cantando, e a letra da música que eles estão cantando é essa: glória a Deus nos mais altos céus e paz na terra, às pessoas que recebem a sua graça. E aí vai depender da tradução que você talvez tenha na sua Bíblia, você vai ver algumas diferenças nisso. Paz na terra às pessoas de boa vontade, paz na terra às pessoas que Deus quer bem, paz na terra. Então tem várias traduções diferentes, mas sempre tem esse conceito, essa palavra, paz. Paz. Então, glórias a Deus no mais altos céus e paz na terra. Paz na terra, porque paz é uma realidade dos céus. Paz é uma realidade de Deus, paz é uma realidade do reino. Na verdade, essa mensagem, ela é transmitida porque o Natal nos fala sobre esse fato. O Natal nos fala sobre essa realidade, de que a paz do céu estava invadindo a terra, através do nascimento daquela criança. Através da chegada do Messias, o Salvador da humanidade, a paz seria real. Por quê? Porque ele carrega a paz nele. 750 anos antes do nascimento de Jesus, Isaías, um dos profetas que falam a respeito da vinda do Messias, diz para a gente em Isaías 9:6, esse é um texto que é muito usado no período do Natal, ele diz assim: afinal um menino nos nasceu, preste atenção nisso, afinal um menino nos nasceu, um filho nos foi concedido, e o governo está sobre os seus ombros, ele será chamado Cordeiro Maravilhoso, Deus Todo-Poderoso, Pai Eterno. É interessante porque ele fala que um filho nos foi dado, e o filho que nos foi dado é o Pai Eterno. Mas esse é assunto para outro ensino, ok? Eu não posso me perder. Então volta aqui, Pai Eterno e Príncipe da paz. Afinal, um menino nos nasceu, um filho nos foi concedido, e o governo está sobre os seus ombros. Ele é o príncipe da paz. Ou seja, o Natal nos fala de paz e carrega a realidade da paz, porque o Natal é sobre esse menino, o Natal é sobre esse filho que nos nasceu. O Natal é sobre Jesus, e Jesus é o príncipe da paz. Nada contra o Papai Noel, mas o Natal não é sobre o Papai Noel. Nada contra as nossas festas, mas o Natal não é sobre as nossas festas. O Natal não é sobre comércio e sobre enfeitar as nossas casas, embora não haja nada de errado com essas coisas, mas o Natal, a essência do Natal, tem a ver com a realidade
desse menino que nasceu, desse filho que nos foi dado, que é o príncipe da paz. Mas veja, quando nós falamos isso, e olhamos ao nosso redor, e talvez alguns até olhando para dentro de si mesmo, parece que isso não tem muito sentido. Parece que isso não é verdade, não é a realidade. Aquilo que nós vemos ao nosso redor parece contradizer isso. Contradizer essa afirmação de que o Natal tem a ver com a realidade da paz do céu que chegou, da paz do céu que inundou, invadiu a criação. Porque o príncipe da paz veio estar entre nós. E ele carrega a paz. Então eu pergunto, ela é real? Paz é real? Paz não é um conceito impossível de ser experimentado? E a resposta é sim, sim, a paz é real. A paz é real. Mas para a gente compreender como é que o Natal nos proporciona essa paz do céu, que veio com o Messias, nós temos que compreender que essa paz, ela não é uma condição que nós alcançamos atrelada às circunstâncias ao nosso redor, atrelada aos fatores externos. Este é um ponto que nós precisamos compreender, um ponto importante que nós precisamos compreender, ok? Sobre a realidade da verdadeira paz. Porque para a maioria das pessoas, e talvez até para muitos de nós, a paz tem a ver com essa alteração, com essa mudança dos fatores externos. Então, quando os fatores externos são mudados, nós falamos, nós vamos viver em paz, agora nós vamos ter paz. Por isso, na maioria das respostas que nós damos, ou que a sociedade dá para a paz, sempre está atrelada a algum tipo de fator externo. Mas eu quero olhar um texto com você, eu quero pedir para você abrir a sua Bíblia comigo lá, esse texto está em Efésios, é uma carta escrita pelo apóstolo Paulo. Eu quero lembrar você que ela foi escrita pelo apóstolo Paulo, cooperando com o Espírito Santo de Deus, ok? Ela é a palavra de Deus, inspirada. Então aquilo que Paulo está colocando aqui não é simplesmente um ponto de vista dele, não é simplesmente algo que ele acha, não é simplesmente o desenvolvimento conceitual, teológico de Paulo a respeito de algo que ele como rabino conhecia do Antigo Testamento, não. É uma reflexão, é um pensamento dele que está encharcado com a mente de Deus. Deus está compartilhando essas coisas, então, com Paulo e através de Paulo, conosco. Efésios capítulo 2. Eu quero ler o texto com você, e depois eu vou passar por ele, ok? Veja, Paulo diz assim, Ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais vocês andaram no outro tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Entre eles também nós todos andamos no passado, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça vocês são salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou, e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Deus fez isso para mostrar nos tempos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça vocês são salvos mediante a fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras,
as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Portanto, lembrem-se de que no passado vocês eram gentios na carne, chamados incircuncisão, por aqueles que se intitulam circuncisão, que é feita na carne por mãos humanas. Naquele tempo vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos à aliança da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz. Ele é a nossa paz. De dois povos, Ele fez um só, e na sua carne derrubou a parede de separação que estava no meio, a inimizade. Cristo aboliu a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo uma nova humanidade, fazendo a paz, reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por meio da cruz, destruindo a inimizade por meio dela. E quando veio, Cristo evangelizou paz a vocês que estavam longe, e paz também aos que estavam perto, porque por meio dele, ambos temos acesso ao Pai em um só Espírito. Assim vocês não são mais estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Nele, todo edifício bem ajustado cresce para ser um santuário dedicado ao Senhor. Nele também vocês estão sendo edificados junto com os outros para serem morada de Deus no Espírito. Então veja, se você prestou atenção na leitura, você deve ter notado quantas vezes o apóstolo Paulo repete que é em Cristo, nele, em Jesus, por intermédio dele, por intermédio de Jesus. Portanto, a primeira coisa que nós precisamos entender para experimentarmos essa realidade da paz, para a paz não ser um conceito, para ela não ser uma teoria na nossa vida, é que a verdadeira paz só é alcançada quando o nosso relacionamento com Deus é restaurado. Veja, a paz não tem meramente a ver com mudanças de circunstâncias, a paz precisa ter a ver com uma mudança de relação. A ausência da paz na vida da gente não é meramente por causa de circunstâncias externas. A ausência da paz na vida da gente é porque nós temos um relacionamento que está quebrado. E esse relacionamento que está quebrado, então, ele gera essas consequências da ausência da paz em nós e ao nosso redor. Por isso o texto que eu acabei de ler com vocês de Efésios se inicia com o apóstolo Paulo se dirigindo a nós, dizendo, olha, outrora vocês andavam numa situação de vida que os colocava num posicionamento de inimizade com Deus, o Criador de todas as coisas. Mas esse Deus não nos criou para sermos seus inimigos. Ele nos criou para que nós pudéssemos experimentar em nós a realidade da sua vida, a realidade do seu amor, da sua bondade, da sua misericórdia. Por isso esse Deus olhou para nós nesse estado de inimizade, aonde, de acordo com o texto que nós lemos, muitas pessoas ainda estão vivendo nele, e nos tirou dele, por sua graça, por sua misericórdia, por sua bondade. O texto claro aqui para a gente que essa ação de Deus, ela é feita por causa da sua bondade para conosco. As Escrituras insistem com isso o tempo todo, que Deus é bom. Que Deus não tem intentos maus para a sua criação. Que o que Ele deseja para nós é o melhor, porque a essência de quem Ele é bondade. Nós falamos muito a respeito de Deus ser amor, e isso é verdade, Ele é amor, mas amor é uma das características de quem Deus é. E há muitas outras que compõem Deus. Na verdade, Deus é um ser infinito, então a gente teria que ficar a eternidade toda falando a respeito das características dele, ok? E nós vamos ter essa oportunidade,
Mas aqui nós não teríamos tempo para isso, nós poderíamos ficar a nossa vida toda, 100 anos, 110 anos, 120 anos, falando de todas as características de Deus e não iríamos abordar todas elas. Mas é interessante que as Escrituras fazem questão de pegar algumas dessas características e enfatizá-las constantemente. O amor é uma, mas a bondade é outra dessas características. É impressionante, veja, faça um exercício na sua casa. Pegue o livro de Salmos e leia todo o livro de Salmos, marcando quantas vezes no livro de Salmos aparece a expressão que Deus é bom por causa da sua bondade. E você vai ficar surpreso, eu já fiz esse exercício, ok? Você vai ficar surpreso quantas vezes aparece isso. E o texto aqui nos diz que é por causa da sua bondade. Veja o verso 7, Deus fez isso para mostrar nos tempos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco, em Cristo Jesus. Isso é muito interessante, por quê? Porque o que o texto bíblico está nos dizendo aqui, é que nós, como seres humanos, nos rebelamos contra o ser mais poderoso que existe. Nós nos rebelamos contra aquele que é o Criador de todo o universo. Nós nos rebelamos contra aquele que é a fonte de toda a vida. Ele diz-nos, de acordo com as Escrituras, que se nós nos rebelássemos contra o seu amor, nós colheríamos como consequência a morte. E tudo aquilo que nós experimentamos que carrega essa essência do caos é uma representação da morte. A representação mais concreta da morte é a nossa morte física. Mas tudo aquilo que carrega o caos é uma expressão de morte, que culmina com a realidade da nossa morte física. Então, nós vivemos em um mundo que experimenta a ausência da paz, porque nós estamos rebelados contra aquele que é o portador da paz. Então é impossível que a sociedade experimente paz sem que antes ela seja reconciliada com a fonte da paz. Portanto, o nosso problema com a ausência de paz não é meramente a questão de nós lidarmos com situações externas que roubam a nossa paz. E nem mesmo de nós lidarmos com situações internas, emocionais, que nos desestabilizem em relação à nossa paz. O nosso problema é um problema de falta de conexão com a fonte da paz. Portanto, se nós queremos experimentar paz, se você que está aí me ouvindo na sua casa quer experimentar paz, a primeira coisa que precisa acontecer é o que a Bíblia chama de reconciliação. Você precisa ser reconciliado com Deus. Reconciliar significa voltar às pazes, não é isso? Esse é o sentido da palavra reconciliação. Duas pessoas brigam, se desentendem, vamos nos reconciliar, não é? Ou seja, vamos voltar à paz. As Escrituras dizem que a primeira coisa que nós precisamos experimentar para que a paz que o príncipe da paz nos traz, a paz que o Natal representa, é termos então a nossa vida reconciliada com a fonte da paz. Termos a nossa vida reconciliada com Deus. Romanos capítulo 5, versículo 1, o apóstolo Paulo, o mesmo que escreveu Efésios, diz assim: justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Veja, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, nós temos paz com Deus, nós somos justificados, e então somos reconciliados, e nós encontramos paz com Deus. Portanto, esse texto deixa absolutamente claro que nós só podemos obter paz com Deus quando nós abrimos mão da nossa justiça própria e nós aceitamos a justiça que Deus executou em Cristo Jesus em nosso favor.
Enquanto nós, seres humanos, acharmos que através do nosso empenho, através das nossas ações, através da nossa religiosidade, através das nossas boas obras, através do nosso esforço, a gente vai ser capaz de propor paz com Deus, nós não vamos experimentar reconciliação. A reconciliação é experimentada na minha vida e na sua vida e na vida de qualquer ser humano, quando nós aceitamos a proposta de paz que Deus faz para nós. Não é a nossa proposta de paz para com Deus, mas é a proposta de paz dele para conosco. Sabe, talvez aqui um exemplo dentro do âmbito da política internacional nos ajude a entender um pouco disso. Nós vemos várias vezes a ONU tentando promover tratados de paz, não é verdade? Entre nações. E aí, geralmente, uma nação mais fraca, ela é aquela nação que quer aceitar aquela proposta de paz. Mas se ela aceita a proposta de paz, ou se ela faz a proposta de paz e a nação mais forte não aceita, não há paz. Na maioria das vezes, portanto, a ONU, o que ela faz? Ela procura conciliar os termos para que essa nação mais forte apresente os termos e a nação mais fraca aceite os termos. Consigo entender que é conveniente para ela aceitar os termos da nação mais forte. E no nosso contexto, como nós vivemos num mundo marcado pela rebelião, o que acontece é que muitas vezes nações mais fracas não aceitam a proposta das nações mais fortes de paz, porque elas são subsidiadas por alguma outra nação que também é forte. E que diz para ela, não, pode ficar aí que nós vamos garantir a sua. Nós vamos garantir vocês. Só que na hora H, não garante. Porque na hora que o conflito acontece, na hora que a guerra começa, mesmo que ela receba apoio, aquela nação mais fraca receba apoio de nações mais fortes, o caos, a guerra, a morte, a consequência vai vir sobre as nações mais fracas que estão no conflito. Sabe, Satanás, ele tenta convencer a humanidade. Paulo diz aqui que ele é o espírito que atua agora nos filhos da desobediência. Verso de número 2. Ele tenta convencer a humanidade que nós não precisamos nos render ao tratado de paz que Deus estabeleceu para nós. Que nós podemos tentar encontrar a paz do nosso jeito, ou promover a paz do nosso jeito, e que Ele nos garante. Mas Ele não nos garante. Ele não nos garante. As propostas que muitas e muitas vezes nós desenvolvemos então de paz dentro da nossa sociedade, que passa por essa suposta alteração de coisas externas, podem até mesmo aparentar um tempo de paz, mas elas não são sustentáveis. É como a gente vê muitas e muitas vezes nos tratados, o pessoal senta, o pessoal assina, o pessoal fica 1 mês, 2 meses, 3 meses bem, né? Um país com outro, e daqui a pouco alguém resolve lançar um míssil, alguém resolve estourar uma bomba, alguém resolve fazer alguma coisa, e o outro vira, quebrou o tratado de paz, ele não cumpriu aquilo que tinha, e ele, pronto, você tem guerra de novo. Justificados, pois, pela fé naquilo que Jesus fez por nós, nós temos paz com Deus. Porque essa paz está estabelecida. É um tratado estabelecido da parte dele para conosco. E não pode ser quebrado. Essa verdadeira paz, ela é obtida por intermédio de Jesus.
Ela é obtida por intermédio de Cristo. Por isso ela não pode ser alterada. A paz verdadeira, ela vai ser então experimentada por nós mediante essa reconciliação com Deus, que é a fonte da paz, mas mediante a proposta de paz que Ele faz, e a proposta de paz que Ele faz passa por Jesus. É por intermédio de Jesus. Veja, Paulo diz no verso 14, Ele é a nossa paz. Efésios 2,14, Ele, Jesus, é a nossa paz. Depois ele diz que Jesus vem proclamando o Evangelho, e quando Ele proclama o Evangelho, Ele diz, paz seja com vocês. Paz para aqueles que estão longe, paz para aqueles que estão perto. Versos 11 a 16, que nós lemos do capítulo 2, mostra para a gente que, então, toda essa experiência de paz que nós tanto ansiamos, é uma realidade concreta na vida da gente, quando nós nos colocamos novamente sob o governo do príncipe da paz. Ele é o príncipe da paz. Tanto a palavra rei quanto a palavra príncipe tem a ver com governo. Nas escrituras, isso tem a ver com governo. Dentro do nosso contexto social, mundial, atual, a palavra príncipe, a palavra rei, não tem nenhum significado. Mas nas escrituras, palavra rei, palavra príncipe, significa isso, significa governo. Se Jesus é o príncipe da paz, então você precisa entender que a única maneira de você desfrutar da paz é você estar debaixo da paz dele, debaixo do governo dele sobre a sua vida. A reconciliação, ela acontece com Deus quando nós nos submetemos então a quem Jesus é, ao governo dele sobre nós. Jesus não é alguém, uma pessoa, um conceito, uma ideia religiosa. Jesus não é um fundador de uma religião. Sabe, muitas vezes nós lidamos com o cristianismo assim, como se ele fosse mais uma religião, mas Jesus não veio fundar uma religião. Jesus é o Deus eterno que se manifestou na forma de um ser humano. E ele fez isso para que a realidade da paz do céu, da paz do reino, da paz do seu governo, fosse experimentado na nossa vida, fosse introduzido de novo no nosso mundo, porque Deus criou um mundo bom e perfeito. Deus não criou um mundo para que houvesse divergência. Deus criou um mundo para que houvesse convergência. Entre nós e Ele, entre nós e a natureza, entre nós e uns com os outros. Mas quando nós saímos, quando nós nos desligamos dessa fonte da paz que é Deus, nós saímos também debaixo do seu governo, que é um governo de paz. Ele é o príncipe da paz. Então, para que eu e você possamos experimentar a paz que tanto se fala do Natal, nós precisamos entender que a nossa vida precisa ser colocada definitivamente debaixo do governo amoroso, gracioso, bondoso de Jesus. Ele é o tratado de paz de Deus para conosco, ok? Deus não está esperando que você faça coisas para que Ele então diga, ok, essa pessoa está mostrando para mim que está em paz comigo. Não, Ele está simplesmente esperando que você se curve, se renda àquilo que Ele já fez por você. Ele já fez. Os anjos cantaram, paz na terra. Por quê? Porque o príncipe da paz nasceu. Ele é a nossa paz. Quando nós temos paz com Deus por intermédio de Jesus, de quem Jesus é, quando nós experimentamos a realidade desse governo de paz dele sobre a nossa vida, no nosso coração, então a gente começa a ver as consequências da paz se espalhando para todas as demais realidades ao nosso redor. O nosso problema
E quando eu digo nosso problema, não estou dizendo apenas o problema da humanidade, eu estou dizendo até mesmo, geral, eu estou dizendo até mesmo problema nosso, como a nova humanidade, porque Jesus diz aqui que nele ele reconciliou o mundo, ele nos reconciliou com o Pai, e isso fez com que ele criasse uma nova humanidade. Essa nova humanidade, que é a igreja, que é representada por aqueles que creem no Príncipe da Paz e que se colocam debaixo do governo do Príncipe da Paz, ela precisa agora viver a partir das realidades que emergem desse governo. O nosso problema, muitas e muitas vezes, é que, embora a gente diga que nós cremos em Jesus, nós cremos que o Natal tem a ver com Jesus ter nascido, nós continuamos agindo, tentando promover a paz, a partir das consequências que estão ao nosso redor e que nós queremos mudar. A gente não compreendeu ainda que quando realmente a gente vive a nossa vida debaixo do governo dele, do governo amoroso dele, não teoricamente, não religiosamente, mas efetivamente, a graça de Deus é um poder ativo na nossa vida, que faz com que as coisas então comecem a ser afetadas por essa realidade que está em nós. Pense em Jesus. Por favor, pense um pouco em Jesus. Jesus não viveu num mundo de paz, ok? Mas Jesus carregava a paz de Deus nele. Veja, as coisas não foram mudadas ao redor de Jesus para que ele experimentasse a paz, para que ele manifestasse a paz. Não, ele carregava a paz e ele manifestava a paz de Deus num contexto e numa circunstância de inimizade. Ele vive num mundo tão marcado pela inimizade que ele é morto. Eu penso que nós às vezes saímos um pouco dessa realidade do que aconteceu com Jesus, porque a gente fica muito na esfera da teologia. Aí a gente diz assim, não, então Jesus morreu na cruz, porque Deus disse que ele tinha que morrer, né? Ele tinha que morrer para nos salvar. Sim, ele tinha que morrer para nos salvar, mas você precisa entender que ele morreu para nos salvar, porque aquele mundo em que ele vivia, era um mundo marcado por violência. Ele morreu uma morte violenta. Ele morreu uma morte de ódio. Todo ódio romano contra os judeus foi manifestado na vida dele. Todo ódio da religião promovida pelos fariseus foi jogada sobre ele. Todo ódio de Satanás foi lançada sobre ele. Quando a gente diz que nós somos perdoados por causa do sangue de Jesus, nós estamos falando de um sangue que é de verdade. Não é uma teoria, entende? Não é um conceito teológico. É sangue de verdade. Foi o sangue real dele, que jorrou na cruz, que nos perdoa. Por causa da sua morte, na cruz, por favor, olha o verso 16, e reconciliassem ambos em um só corpo com Deus por meio da cruz, destruindo a inimizade por meio dela, por meio da cruz, por meio do seu corpo, partido, destroçado, na cruz. Esse corpo que depois foi ressuscitado por Deus dos mortos, e que está assentado à destra de Deus, Pai Todo-Poderoso. Esse corpo ressurreto que faz com que o poder da ressurreição dele, através do Espírito Santo, venha então e inunde a sua vida, inunde a minha vida, com as realidades da vida dele. E uma das realidades da vida dele é a paz, porque ele é o príncipe da paz. Então, quando nós somos inundados por isso,
as realidades ao nosso redor, que são oposições à paz, começam a ser afetadas. Veja aí, o apóstolo Paulo diz que essas consequências ao nosso redor são afetadas pela vida de Jesus, e porque Jesus é o príncipe da paz, e porque Jesus morreu e ressuscitou em favor da nossa paz, então uma nova humanidade é estabelecida. Verso 14, verso 15, porque Ele é a nossa paz, de dois povos, judeus e todos os demais que são representados pelos gentios, Ele fez um só, e na sua carne. Olha como Paulo quer que você entenda que é no corpo da pessoa, corpo físico de Jesus, na sua carne, Ele derrubou a parede da separação que estava no meio, a inimizade. Cristo aboliu a lei dos mandamentos na forma de ordenanças para que dos dois criassem em si mesmo uma nova humanidade fazendo a paz. Em Cristo, uma nova humanidade está sendo construída. Essa humanidade, ela carrega a sua paz, fazendo a paz. Essa humanidade, ela é vista, essa nova humanidade, ela é vista, ou deve ser vista, por aquilo que nós chamamos de igreja, por aquilo que a Bíblia chama de igreja. Então eu quero ser muito prático aqui agora, meus queridos e queridas. Por favor, você que está em casa, preste bastante atenção. Não tem lógica nenhuma nós falarmos que nós somos habitados pelo príncipe da paz, que nós carregamos a sua paz, e Paulo diz que carregamos, fruto do Espírito é amor, alegria, paz, o terceiro fruto é paz, nós carregamos a sua paz, não tem nenhum sentido nós falarmos isso, carregarmos a sua paz, e nossas ações práticas, dentro do mundo que nós estamos vivendo, ser de violência. Não faz sentido cristãos entrarem no Facebook e escreverem palavras de agressividade contra outros. Mas nós estamos vendo isso o tempo todo. Nós vemos cristãos sendo agressivos com outros cristãos, porque o outro cristão não é da nomenclatura dele. Ah, ele não é reformado. Ele não acredita como eu acredito, e aí então, despeja um monte de coisas contra a pessoa. Ou então, recebermos algum tipo de agressividade e respondermos com agressividade. Não faz sentido isso. Nós seguimos o príncipe da paz, porque em Jesus, toda a irreconciliabilidade, toda a inimizade é desfeita. Veja o que ele diz nos versos 16 e 18. A 18 ele diz assim: e reconciliasse ambos, ou seja, os dois grupos, em um só corpo com Deus por meio da cruz, destruindo a inimizade por meio dela. Porquanto, quando veio, Cristo evangelizou paz a vocês que estavam longe, e paz também aos que estavam perto, porque por meio dele, ambos temos acesso ao Pai em um só Espírito. Então, em Cristo Jesus, toda a irresponsabilidade, toda a inimizade, toda a guerra, toda a intriga foi abolida. O que o apóstolo Paulo está escrevendo aqui tem a ver com cristãos que eram seguidores de Jesus e que não eram israelitas. E cristãos que eram seguidores de Jesus que eram israelitas. E eles não estavam se entendendo. Eles estavam brigando. Ele diz, não tem sentido isso. Todos nós temos acesso por meio dele ao mesmo Pai. Hoje talvez as nossas desavenças e desencontros não passem por a questão de ser judeu, de raça ser judeu ou ser gentil, mas passa por questões ideológicas, passa por questões políticas, passam por questões teológicas. E nós vamos testemunhando ao mundo que nós cremos no príncipe da paz, mas não expressamos a sua paz. Estamos em guerra.
Veja, para que o mundo possa experimentar a paz que o Natal traz, ele precisa olhar para mim, ele precisa olhar para você, precisa olhar para você que está aí em casa me ouvindo, que é um seguidor de Jesus, e ele precisa ver em nós a paz de Deus se manifestando. Não, nós não podemos ter a mesma postura de violência no trânsito como qualquer outro tem, não podemos ter. Ah, mas que isso, Ricardo? Nós somos cristãos, mas somos seres humanos. Então, uma nova humanidade, é o que diz aqui, dos dois em si mesmo, criou uma nova humanidade. Sim, nós somos seres humanos, mas nós somos uma nova humanidade, nós somos um novo tipo de seres humanos. Aqui e agora, ele já criou, o texto diz, criou em si uma nova, ele não diz criará em si, ele diz criou em si uma nova humanidade. Então nós não podemos, nós temos que carregar a reconciliação, não a inimizade, porque em Jesus todos nós somos feitos, diz o apóstolo Paulo, parte de uma única e mesma família. Versos 19 a 20, ele diz assim, estava lá no capítulo 3, assim vocês não são mais estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo o mesmo Cristo Jesus a pedra angular. Somos feitos uma única família, Deus não tem duas famílias, é uma só. Eu queria muito que todos entendessem isso. Eu queria muito que você que está na sua casa, você que talvez futuramente vá ter acesso a esse vídeo, pode querer ficar bravo comigo. Lembre-se, se você é cristão, você não pode ficar bravo comigo. Ok? Ok, eu queria que você entendesse isso. Deus não está do seu lado contra um outro filho dele. Porque a percepção teológica do outro é diferente da sua. Ele não está. Deus não está do lado de calvinistas ou de arminianos, de pentecostais ou reformados. Deus tem um único povo, uma única família. E como toda família, tem aquele pessoal que é mais quietinho, tem aquele primo que é mais animado, não é? Mas é todo mundo da mesma família. Tem aquele irmão que é mais sapeca, e o outro que é mais quietinho, mas é tudo irmão, é tudo filho, do mesmo pai. Toma o nome, diz o apóstolo Paulo em Efésios capítulo 3, verso 14, toma o nome do mesmo pai que está nos céus. Enquanto o mundo não puder olhar para nós como igreja, e ver que nós somos um povo que sabe viver em paz uns com os outros, ele não vai vir procurar a paz na fonte certa. Ele vai continuar procurando a paz nos lugares errados. Mas se nós formos a fonte certa, e se nós experimentamos o governo do príncipe da paz, então essas realidades precisam se manifestar através de nós. O apóstolo Paulo conclui dizendo, porque em Jesus todos nós, estamos sendo feitos uma só casa, um só templo, um só edifício, onde a presença de Deus reina. Nele, todo edifício bem ajustado cresce para ser um santuário dedicado ao Senhor. Nele também vocês estão sendo edificados junto com outros para serem morada de Deus no Espírito. Nós vivemos num mundo marcado pela irreconciliabilidade, pela ira, pela divergência. Um mundo dividido por ideologias, dividido por política. E tem sido um péssimo testemunho para o mundo. Aquilo que muitos de nós, como seguidores de Jesus, como igreja, temos feito. Achando que precisamos nos polarizar e defender um lado, e quem não está conosco desse lado é nosso inimigo. Veja, não existe inimigos no reino de Deus. Só há um inimigo
que nós temos é o diabo. O diabo é nosso inimigo. Pessoas, nem mesmo pessoas que ainda não foram alcançadas pelo Evangelho da graça são nossas inimigas. Não são. Quando os inimigos de Jesus mataram Jesus, e lembre-se, ele nos representa, Paulo diz aqui no Efésios capítulo 2, outrora nós também andávamos assim. Jesus olha e ele diz, da cruz, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que estão fazendo. Sabe, quando nós somos atacados por pessoas que ainda não entenderam a graça de Deus em favor delas, que ainda não entenderam o quanto Deus as ama, e por isso se revoltam contra nós, a nossa resposta não deve ser ódio, a nossa resposta não deve ser irritação, a nossa resposta deve ser amor, deve ser graça, deve ser perdão, porque nós carregamos a paz de Deus. É Natal, é Natal, e o Filho que é o príncipe da paz nos dá a paz. Queria chamar o pessoal da música aqui, como portadores da paz de Deus, nós não devemos responder então às diversas situações ao nosso redor da mesma maneira que a sociedade responde. Não é com guerra, não é com rancor, não é com inimizade, não é com ofensa. Eles respondem assim porque eles não acolheram ainda a paz que vem de Deus através de Cristo Jesus. Mas se nós já acolhemos, nós temos que responder de uma outra forma. Nós vivemos em um momento onde gritamos por paz, mas nós achamos que vamos conseguir essa paz através da violência. É assim que o mundo age. Não vai ser. A sociedade acha que essa paz vai ser conquistada através da imposição de pontos de vistas, pelo destilar do ódio, da raiva, daqueles que não estão de acordo conosco. Veja a nossa mensagem, a mensagem do Evangelho, a mensagem do Natal, é que se fomos reconciliados com Deus, se a paz de Deus foi estabelecida na nossa vida, então nós precisamos estender essa paz, porque nós somos portadores dela em cada momento, para cada pessoa, em cada e qualquer circunstância. A paz é uma promessa. Eu quero convidar você para a gente terminar o nosso encontro com o nosso time de música, o nosso time de adoração, usando essa canção de uma forma profética, proclamativa. A paz é uma promessa. Sabe, tem uma parte dessa letra que diz assim: seguro estou aqui. Mas toda vez que eu vou cantar, eu sempre canto assim: seguro estou em ti. Eu acho que, na verdade, é a voz do Espírito cantando em mim isso. Nem sempre a gente vai estar seguro aqui. Nem sempre. Mas mesmo que você estiver inseguro aqui, eu quero dizer para você que você pode ter paz, porque seguro você está nele. Ele é o príncipe da paz. E ele governa. E você pode ser portador dessa paz para a sua casa, no seu trabalho, no trânsito, com palavras de paz na internet, no Facebook, nas redes sociais. Paz, 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 paz seja convosco. Paz seja com você que está aí em casa. Vamos cantar, vamos terminar com essa canção, em seguida a gente recebe a bênção. Quando o mar tentar me encobrir,